Todo ser humano, ao nascer, ele traz consigo dois grandes conteúdos, os quais ele deve fazer uma equalização para que ele possa evoluir, que é exatamente a busca e a finalidade de cada ser humano no planeta Terra, exatamente a evolução. E para evoluir, ele precisa, então, como eu disse, conciliar e extrair de um para alcançar o outro. Esses dois conteúdos, ou grandes conteúdos, é o conteúdo espiritual, todo o conhecimento já adquirido ao longo da vida. Ao nascer, a pessoa já traz essa gama de conhecimentos adquiridos numa conexão com outro grande conteúdo, que é o conteúdo psicológico, emocional da família na qual nós nascemos. E aí começa, então, um desafio do desenvolvimento e do autoconhecimento, porque enquanto a maioria das pessoas estão esperando o movimento dos outros, daqueles que os cercam, da família, sobretudo da família, para orientar e dizer o que deve ser feito, ele tem que entender que todo esse movimento, todo esse contexto, essa participação, ela é parte do conteúdo que cada um precisa absorver, entender, para enriquecer o conteúdo espiritual, que é exatamente a busca pela evolução, que é a eternidade. E vai entendendo gradativamente todos os conceitos, e quanto mais vai buscando e incorporando conhecimento, mais próximo ele tem de se autoconhecer e se desenvolver. Acontece que a própria relação familiar, ela vai aumentando ainda mais a distância dessa visão espiritual, porque nós pensamos que a questão espiritual é só no outro plano, é quando partirmos dessa vida, e aí no outro plano nós vamos conseguir tudo que nós queremos, campos verdes, planícies maravilhosas, campos iluminados. Claro que tudo isso é possível, mas isso é construído no dia a dia, na rotina de todas as vivências. E as pessoas com as quais nós estamos vivendo e convivendo, elas são exatamente o esmeril que vai nos lixar devagarzinho, nos preparando devagarzinho para que nós efetivamente atinjamos isso que nós estamos almejando, que é esse despertar. E o despertar, ele não vem sem vários ajustes que cada um deve fazer. E esses ajustes, eles estão na percepção de si e do outro. Se eu não me percebo, se eu não consigo ter essa percepção de mim, quem eu sou, o que eu estou buscando, quais são os meus interesses, quais são as questões que eu preciso mudar, eliminar de mim, eu vou estar sempre cobrando do outro, porque o outro é o responsável por tudo isso. E aí o ambiente que era para ser um ambiente de paz, de tranquilidade, de evolução, ele se torna num ambiente de disputa, de divergências, de ressentimentos, de dores, de infelicidade, e isso distancia cada pessoa do seu objetivo principal, que é a evolução espiritual. A espiritualidade é exatamente o desapego do sofrimento. E o que é o sofrimento? É a não percepção de si e achar que os outros é que estão cometendo todas as travessuras e colocando os impedimentos que me bloqueiam daquilo que eu almejo como ser humano. O grande desafio de todos nós, humanos que estamos nesse momento vivendo fisicamente encarnados, é entender a espiritualidade, a dimensão da espiritualidade, entender que aquilo que nós estamos vivendo, nossa condição emocional e a nossa condição psicológica da relação com os nossos entes queridos e todos aqueles que nos cercam são matéria-prima para o nosso desenvolvimento. Então esse aparente desconforto que nós temos nas relações, eles são, na verdade, os instrumentos que nós precisamos para o nosso crescimento e a nossa individuação, que é exatamente a condição de autopercepção, de ser individual como já somos espírito.
Quanto mais entendermos isso, mais nos aproximamos do nosso objetivo de evolução. Então pense que aquilo que tem no seu dia a dia das relações conflituosas, elas começam a diminuir quando você percebe que é parte desses conflitos. Quando você entende que é parte dos conflitos e você começa a mudar a sua visão em relação a todas essas questões, os conflitos desaparecem. Porque viver isolado não é o caminho para a evolução espiritual. O caminho é exatamente você superar tudo aquilo que te aparece diariamente como oportunidade. Então pense na sua emoção, ela é extremamente importante para você se entender, para você buscar a sua evolução espiritual. Ou seja, uma não vive sem a outra nesse plano. Pense nisso.